como enfrentar as lutas com maturidade. Para que uma pessoa chegue a ter os cabelinhos brancos, chegue na terceira idade, é uma pessoa que ela já tem uma maturidade de vida, é ou não é? Maturidade de vida. E nós precisamos, no meio das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas dificuldades, ter maturidade para enfrentar as lutas. O Evangelho do Senhor não oferece facilidade para ninguém. Para ninguém. O Evangelho do Senhor é um Evangelho de cruz. Um Evangelho de renúncia. Um Evangelho, amada igreja, sem cruz não é Evangelho. Há aqueles que no dia de hoje se apodera de um microfone dentro de uma igreja para oferecer facilidades, para vender facilidade. E a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. É muito fácil chegar para você e dizer: ei, Deus está me mostrando que você está passando luta, vai passar luta. Já está revelado na palavra. Já está revelado na palavra. No mundo tereis o quê? Aflição. Mas como no meio de uma aflição ter ânimo? E Jesus diz: tende bom ânimo. Como, pastor? Isso não é obra do homem, é obra do Espírito Santo, do nosso espírito. Porque se dependesse do nosso espírito, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Já teríamos desistido de vir à igreja, desistido de buscar a Deus. É o Espírito Santo que nos sustenta. Como entender, passar uma luta, mas dentro de você, você tem lá: eu vou vencer, eu não vou desistir, eu não vou voltar para trás. A Bíblia diz que eu tenho que olhar para frente e não para trás. Isso é o Espírito Santo dentro de cada um de nós. A razão de muitos de vocês não desistirem é porque o Espírito Santo estará com cada um de nós. Amada igreja, a Bíblia diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Aqui não há descanso para os discípulos. Eu quero dizer, amada igreja, que quando o Senhor chama os discípulos para entrar no barco, o Senhor se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Quem convidou, quem chamou foi Jesus. E eu quero dizer, amada igreja, que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Foi Jesus que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. A Bíblia diz lá em João 16:33 que foi Ele que me escolheu. Porque nem eu e nem você, pela sua natureza pecaminosa, você nunca queria saber de Deus. Mas como foi que Jesus te escolheu? Onde você estava? Como você estava? Muitos de vocês desenganados da medicina. Muitos de vocês mergulhados nas drogas, na prostituição, nos vícios. Olha onde nós estávamos. Totalmente distante do Senhor. Estávamos sujos pelo pecado. Mergulhados em um chiqueiro de pecado. Uma natureza pecaminosa que nos levava só ao pecado, a caminhos aonde Jesus não estava. E foi nessa condição que o Senhor nos chamou. Ah, eu aceitei, eu escolhi o Senhor. Não, foi Ele que nos escolheu.
os discípulos foram convidados a entrar no barco. E os discípulos não iam ter moleza dentro daquele barco, igreja. Porque ao entrar no barco, logo viria os desafios para aqueles discípulos. Logo à frente, eles iriam enfrentar tempestades, ventos contrários. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que manda os discípulos entrar no barco, passar para o outro lado, mas sendo que no meio, na trajetória, haveria grandes tempestades. Eu quero dizer, amada igreja, é no meio da tempestade que Jesus se encontra. É no meio do deserto que o Senhor está lá nos aguardando. Não se desespere. Deserto não é permanente, é temporário. É um lugar de passagem. E todos nós já passamos. E iremos continuar passando por outros desertos. Eu não sei como, quando e como será esse deserto na minha e na sua vida. Mas o problema não está no deserto. O problema está em nós, igreja. Como é que nós iremos suportar esse deserto? Até onde nós iremos confiar no nosso Deus? O caminho do Evangelho, no meio da caminhada, há um fogo que consome. E é exatamente esse fogo que serve para nos purificar. Nenhum crente, ele adquire maturidade espiritual sem que antes ele não passe pelos seus desertos e pelas suas tempestades. Deus testa cada um de nós. É muito simples quando muitos oram: Senhor, assim como o Senhor usou Pedro, assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, eu quero ser como Paulo. É muito fácil você querer ser como Paulo, mas passar pelo que Paulo passou, nenhum de vocês querem. Nenhum de nós queremos. É muito fácil bater no peito e dizer: não, eu amo ao Senhor, eu confio nesse Deus maravilhoso. E o Senhor nos coloca em provas, em testes, exatamente para testar o nosso coração. É muito fácil chegar para você e dizer: Raquel, levanta a tua cabeça. E na hora do meu problema eu baixo minha cabeça. Irmã Dete, não desista. Na hora que eu passo as minhas lutas, eu desisto. Os discípulos estavam no barco e logo à frente eles enfrentariam tempestades. Eles enfrentariam tempestades. Eu e você iremos amanhã enfrentar a tempestade. Mas que bom que o Espírito Santo faz com que nós venhamos crer que no meio dessa tempestade, Jesus está lá nos esperando. Não deseje das tempestades. Passe no meio dessa tempestade, olhando para Jesus. Não olhe para os problemas. Há momento na tua vida que você olha para um lado, para outro, você não vê saída. É o desemprego. Ou muitas das vezes é a saúde que está indo embora. É a família que está te abandonando. Muitas das vezes na sua caminhada você encontra tantas injustiças, tantos levantes. A palavra diz: bem-aventurado todos aquele que é perseguido por causa do meu nome. Povo de Deus, se você está sendo perseguido injustamente, caluniado injustamente, agradeça e glorifique a Deus, porque grande vitória está vindo na sua vida. Não se atira pedra em árvore que não dá fruto. A luz incomoda as trevas. A luz gosta das trevas.
Não é nós que gostamos das trevas, é a luz que está sobre nós. Gosta de ir nas trevas para iluminar quem não tem luz. Agora eu não sei como é que está a intensidade de luz na sua vida. Se é uma luz de uma vela, se é uma luz com intensidade maior. É aí que está o problema, igreja. O problema é que a intensidade de luz que está sobre você está se apagando. Intensidade de luz bem pouca, que não dá nem para dissipar grandes trevas. Jesus convidou os discípulos a ir para o barco. E eles foram para o barco. Jesus nos chamou, amada igreja, para uma grande obra na nossa vida. O Senhor não nos dá nada sem que antes não venha testar a nossa vida. O Senhor o sabe. Se nesse exato momento Ele derramar sobre você um dom de prosperar, talvez você não teria estrutura para suportar, estrutura para administrar os bens financeiros que Ele te dá. Ele conhece o nosso coração ou não? Ele conhece. Ele vai dando, amada igreja, de acordo à nossa estrutura. Não adianta construir uma casa que suporte só um andar e depois botar 5 em cima. A estrutura não vai suportar, Adriano. Vai rachar e vai a pique tudo aquilo ali. É que nós queremos algo de Deus muito forte. E nós não temos estrutura sequer para carregar um pouquinho a mais da graça de Deus. Até Deus, pela sua misericórdia, nos concede bênção. Mas quando não tem estrutura, no meio de caminho, perde as bênçãos. Por não ter estrutura para administrar aquilo que Deus deu. Olha o quanto nós precisamos crescer espiritualmente. Olha o quanto nós precisamos enfincar as nossas raízes dentro da palavra do Senhor. Para que na hora que vier as tempestades, as nossas bases, que é a palavra de Deus, nos firma. Você balança para um lado, balança para o outro, mas não cai. Porque as suas raízes estão fincadas em uma estrutura chamada palavra de Deus. Não é de se admirar amanhã você encontrar uma grande tempestade na tua vida. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito do Senhor é conduzido por Ele. O Espírito Santo jamais vai te conduzir a você cair nas trevas. O Espírito Santo está sempre te conduzindo a você crescer espiritualmente e não morrer espiritualmente. E Ele sabe que nós precisamos de estrutura para que possamos suportar vendavais mais fortes, desertos mais intensos. Então eu preciso ter estrutura diante do Senhor. E para que eu possa crescer espiritualmente, tem um princípio. O princípio é descer. O princípio é se esvaziar. O princípio é jogar fora tudo que é podridão do teu coração. É isso. Nenhum cristão, ele recebe algo de Deus, sem que Deus antes não teste cada um de nós. Aqueles discípulos presenciou ensinamentos do mestre, viram milagres acontecer. E agora o Senhor faz um teste com eles. Entre no barco, vai para o outro lado. Tá bom, mestre. É melhor obedecer do que sacrificar. Deixa eu entrar no barco. Eles remam. Altas horas da madrugada. Forma-se uma tempestade.
Jesus não está ali no barco. Jesus está no monte orando. E quando Jesus desce, ainda vai despedir a multidão. Nessas alturas, o barco já estava quilômetros e quilômetros de mar adentro. Os discípulos agora enfrentam uma tempestade. A Bíblia diz que a tempestade estava ao ponto de afundar aquele barco. Imagina agora os discípulos. Cadê Jesus? Ele ordenou que nós entrássemos no barco, isse a outra margem, e nos deixou aqui sozinho. Quantas das vezes você mesmo pensa que Deus não ouve mais a tua oração? Que Deus é esse? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho vindo à igreja, eu tenho lido Bíblia, eu tenho andado retamente diante do Senhor. Eu oro, eu clamo ao Senhor, parece que Ele não me ouve. Será que Jesus me abandonou? Deus! Será que Deus não me ouve? Há momentos na tua vida que até pessoas para te ajudar, Deus diz assim: sai. Ei, sai. Não ajude, sai de perto. Deus, até aquela pessoa que podia estender as mãos para me ajudar, para me tirar dessa situação, encolheu as mãos, me abandonou. Até aquelas pessoas que podiam me ajudar me abandonou. O Senhor não me ouve. O deserto terrível, igreja. O tempestade cruel. É quando você está só. Ninguém mais pode te ajudar. E não adianta aí te ajudar, porque Deus não vai permitir. Você nunca esteve tão próximo da vitória quando você esteve próximo de uma derrota. Deus conhece os seus. Deus jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai colocar uma carga a qual nós não possamos levar. Eu não sei como é que está o deserto da tua vida. Eu não sei como é que está essa tempestade na tua vida. Não me importa, igreja. Creia que Deus está te aguardando no meio dessa tempestade. Ele não vai deixar você afundar. Ele não vai deixar a tempestade te engolir. Ele permite um momento que você esteja na dependência dele. Pastor, o que é entrar na dependência de Deus? É quando todos os teus recursos vão embora. Todas as capacidades humanas vão embora. Todas as suas forças vão embora. Você entra num estágio de dependência. Ou Deus age, ou há uma intervenção de Deus na tua vida, ou então você não consegue sair dali. Acabaram suas forças. Talvez acabaram sua saúde. Acabou sua finança. Todos te abandonaram. Mas há um Deus que jamais vai nos esquecer, que jamais vai nos abandonar. Confia nesse Deus. Não se desespere. Porque se você desesperar, o que vai te aguardar na frente é uma depressão. É um estado de nervo abalados. Doenças, enfermidades. É preciso, amada igreja, confiar nesse Deus. Eu não estou sozinho. Eu, como pastor, eu já enfrentei tanto deserto, que eu já cheguei a dizer: Deus, eu não quero mais ser pastor. Eu não quero mais, nunca mais, estar em frente de uma igreja. O Senhor parece que não me ouve.
Você entra num estado de desespero. Deus conhece o nosso coração. Você não está sozinho nessa batalha, igreja. Aquele que te chamou é aquele que vai cuidar de você. Ele permite essas tempestades. É para ver até onde você confia. Até onde Ele pode colocar sobre você mais um pouquinho de graça, de poder, de bênção. Ele quer ver a nossa estrutura. Até onde nós confiamos. A Bíblia diz quando os discípulos, eles estão enfrentando essa tempestade, vento fortíssimo, ondas terríveis. Vocês não têm ideia o que é o mar em tempestade. O que é o mar à noite? Eu digo porque eu sei. Eu servi a marinha. Eu já entrei no mar. À noite. É cruel. Dói na alma quando uma tempestade, aquelas ondas, que você vê o navio subir, a proa bater, capaz de estourar tudo. Só que aqueles discípulos não estavam em um grande navio, em uma grande embarcação, estavam em um barco, parecendo um isopor dentro d'água. Uma tempestade se levanta. E essa tempestade, eu quero dizer para vocês, que Jesus não tem nada a ver com as tempestades. Jesus não tem nada a ver com a tempestade. Ele está acima das tempestades. Ele é Senhor. Ele é o Deus que acalma o vento, que fala com o vento, dá ordem. A Bíblia diz, igreja, altas horas da madrugada, todos os discípulos agarrados no outro. Um gritava de um canto. A pior coisa é uma pessoa com medo. Tem coisa terrível do que uma pessoa com medo. Imagine 2 com medo, 3 com medo, 5 com medo. Imagine agora 12 discípulos com medo. Cada um metendo um medo no outro. Você vê além da sua imaginação. Jesus sabia que estava acontecendo a tempestade porque Ele é Deus. Jesus sabia que o vento jamais iria matar aqueles discípulos. Que a tempestade jamais ia afundar aquele barco, porque aquele barco estava sob controle e o controle estava com o Senhor. A tempestade, Jesus tinha controle da tempestade. Jesus tinha vitória sobre o mundo espiritual. A maior dificuldade é nós entendermos isso. Jesus tinha vitória no mundo espiritual e no mundo físico Ele tinha o domínio. Quando você aprende a vencer no mundo espiritual, você tem um domínio no mundo físico. O que estava por trás dessa tempestade? Matar. Aquela tempestade tinha um único foco: matar os discípulos. Destruir. Um comando que Jesus deu para os discípulos. A Bíblia diz, igreja, eu gostaria que você acompanhasse aqui. 4, no capítulo 4, 38, do 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e desprezaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos. Onde é que Jesus estava?
No barco? Dormindo. Enquanto os discípulos estavam em pânico, Jesus estava o quê? Dormindo. Às vezes, há muita gente que não entende por que você está passando luta. E no fundo, você tem paz. O problema está comendo no centro. E no fundo, você tem paz. Eu vou vencer. Deus é comigo. Eu não vou desistir. Aquele que me chamou, aquele que começou a obra em mim, há de terminar. Senhor, não foi eu que te escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Eu creio no chamado do Senhor. No meio de uma grande tempestade, Jesus estava dormindo. O controle estava sobre Jesus. Por trás da tempestade, havia demônios querendo matar os discípulos e matar Jesus. Havia um foco. Aquela tempestade tinha um foco. O foco era matar os discípulos afogados e matar Jesus. Não importa que tipo de demônio está causando tempestade na tua vida. Jesus, a autoridade do nome de Jesus está sobre todos os demônios. Esta autoridade está sobre nós. Você tem autoridade sobre os demônios, sobre as tempestades. Ele te outorgou a autoridade. Ele deu o seu nome para nós. Ele deu o seu Espírito para nós. Ele deu a sua palavra para nós. Nós temos o poder em Cristo. Você tem o poder de Deus dentro de você. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele não deixaria jamais alguém montar no lombo dele. E se você descobrir a autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida, a autoridade do Senhor que Ele te deu, você entenderia, você iria no mundo espiritual, travava no mundo espiritual todos os projetos do diabo contra a tua vida. Você no mundo espiritual travava lá. E esses projetos não se materializavam na tua vida. Porque você aprendeu a lutar no mundo espiritual. Essa dificuldade que nós temos. A questão é que muitas das vezes nós nos encontramos como, um coitadinho, como um fracassadinho. O diabo é um monstro, o diabo é um Golias, o diabo... Não é. Fracassado e derrotado na cruz por Cristo. Nós que somos fortes em Cristo. Nós que somos autoridade em Cristo. O diabo não quer que você entenda esta palavra. Você é autoridade sobre os demônios. O evangelho não é mais para os discípulos. O evangelho, esta Bíblia, esta palavra, não é mais para os discípulos. Eles já fizeram a parte dele. Aqui é para mim, é para você. A questão é que nós não aprendemos tomar posse dessa palavra, igreja. A gente se vê como um coitadinho. Eu quero dizer que aquele que o Senhor chamou, aquele que o sangue do Senhor lavou, não é coitadinho. Nós somos cidadãos dos céus, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Não baixe tua cabeça.
Pare de estar chorando pelos cantos, murmurando pelos cantos. Até quando tu vai ficar assim? Enquanto tu está se lamentando e chorando pelos cantos, Satanás está rindo da tua cara. Rindo da tua cara. Ele quer ver você isolado, reclamando, murmurando, fazendo oração de fracassados, oração de derrotados. É isso que o diabo quer, irmão Adriano. Porque é muito mais fácil. Deus, eu não aguento. Deus, se não fosse o Senhor, eu já tinha feito besteira na minha vida. Deus, não, para com isso. Você não vai chamar a atenção de Deus com seu mimimi, com seu lenga-lenga, com seu chorinho. Ah, não faz isso. Olhe para dentro de você. Eu vou vencer. Eu não vou desistir. Vai no médico. Aí o médico diz: ei, tu está com a doença e não tem mais cura. O que? Cura? Doutor, a última palavra é do meu Deus, não é do Senhor. É uma questão de fé dentro de nós. Já ouvimos tantas mensagens, tantas palavras. Já éramos para nós estarmos a ano-luz. A gente está lá atrás, aqui ainda. Chuta o pau da barraca. Demônios. Ele tem que abrir ala para você passar. Ele tem que bater continência para você passar. Ele tem que olhar para mim, para você, e ver a intensidade de luz de Deus na sua vida. O que está precisando é se erguer, se levantar, tomar posse daquilo que Deus deu para nós. Até quanto vai ficar nessa? Pastor, a minha vida está assim, é por causa do marido, é por causa do esposo. Ah, está assim por causa não sei de quem. Está assim por causa de você mesmo. A tua vida é o reflexo de ontem. Nós somos hoje. É o reflexo de ontem. Vai ter que mudar. Por que na vida de alguém muda, na minha não? Porque aquelas pessoas que chegaram até Jesus com a vida desgraçada, endemoniados, perturbados, desenganados, e saíram tudo pulando, glorificando a Deus. Se Jesus é o mesmo, aquelas pessoas eram ser humano como nós, carne e osso, alma e espírito. Qual era a diferença dos discípulos para nós? Eles foram chamados, vocês também foram chamados. Eles eram ser humano, nós também seres humanos. Eles tinham corpo, nós também temos corpo. Eles tinham alma, nós também temos alma. Eles tinham espírito, nós temos espírito. Eles receberam o Espírito Santo, e você também recebeu o Espírito Santo. Por que não acontece? Por que não acontece? Deus não é culpado disso. Jesus estava dormindo. A tempestade comendo centro. E Jesus dormindo. Ei, mestre! O senhor não está vendo, mestre? Olha a tempestade, olha aí, mestre. Olha, e no versículo 4, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. O Senhor deu uma voz de comando. O vento obedeceu.
porque precisamos crer que a nossa palavra em Cristo, ela é poderosa. O próprio Deus Pai, para dar forma aos céus e para dar forma à terra, ele necessitou da palavra. Ele foi na palavra. O próprio Jesus, quando estava no deserto, lá em Mateus capítulo 4, em confronto com Satanás, o próprio Jesus se utilizou da Bíblia. Está escrito, Satanás. A questão é que nossas batalhas, a gente quer usar nossas forças, usar nossa capacidade. A gente esquece da palavra. Dependendo do seu grau de reverência com a palavra, do seu nível de crença na sua palavra, com a mesma intensidade que você crê na palavra, será a mesma intensidade de poder sobre você. É por isso que Satanás, ele não está preocupado se é pastor, se é um grande líder de igreja, se tem 50 anos dentro de uma igreja. Para Satanás, isso pouco importa. O que ele quer ver em mim, o que ele quer ver em você, é essa intensidade de crença na palavra de Deus. Ai, se todos vocês entendessem essa mensagem, vocês começariam a orar por vocês mesmos. Vocês começariam a decretar palavra de cura. Deus, revitaliza as minhas células. Eu decreto na minha vida saúde. Eu decreto na minha vida isso. Você começa a manipular o mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem elementos que nós possamos manipular. Como isso, pastor? É a fé. Porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é gerada pela palavra no nosso coração. A fé é um veículo que nos transporta a uma dimensão espiritual, seja na dimensão onde Deus está, ou seja na dimensão que o diabo está. E ninguém chega na dimensão que o diabo está, se não for a luz da palavra de Deus. E o nosso campo de batalha é o campo espiritual. E para eu chegar lá, eu só chego lá à luz da palavra de Deus. Caso contrário, a gente vai apanhar todos os dias. Mesmo dentro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Bíblia debaixo do braço. E correndo o risco de sofrer e morrer dentro da própria igreja por uma ignorância de um não conhecimento da palavra de Deus. Não há tempestade a qual o Senhor não pode acalmar.